Prazer receber vocês, viu? E o Samuel vai dar a introdução à nossa convidada de hoje. Mas antes de a gente apresentar a nossa convidada de hoje, a gente tem que fazer alguns agradecimentos especiais, que a gente já fez ontem também. E lembrar vocês que todo esse evento é uma realização da Nortear Eduque, que é uma startup de educação que não está funcionando o negócio. Funcionou. Que é uma startup de educação que desenvolve algumas atividades aqui dentro do CIEP 175. A gente já fez uma pesquisa com vocês também, correto? A gente está fazendo um CEP-X. Para o terceiro ano, em outubro, tem a Feira de Profissões. E aí, a partir, a gente está desenvolvendo essa atividade. A gente também tem o apoio do CIEP 175, que é nosso parceiro desde a nossa primeira edição, no ano passado. Então, todo o apoio e suporte dado por ele, emprestar o espaço, vocês também. A gente tem um pessoal do Estúdio C, que está fazendo todo o nosso registro em vídeo do evento, dos 2 dias, com o pessoal. A Lari Mesquita Fotografia, que está aqui fotografando. A Cariocaria, que são nossos looks dos 2 dias. Inclusive, hoje a nossa blusa é combinada aqui. A frase começa aqui e termina aqui. Depois vocês leem. Todo um conceito. Todo um negócio. E o Colégio Curso Fator, que patrocinou todos os brindezinhos de vocês ganharam ontem e tal. E aí a gente vai começar. Bom, a gente trouxe hoje um bate-papo sobre importância da representatividade. O que é isso? Por que ela é importante? Quais esferas da sociedade precisam dessa representatividade? E a gente está convidando a Thaisa Machado, que ela é DJ, apresentadora, dançarina, idealizadora do Afrofunk, para falar com a gente. Pode entrar, Thaisa. Palmas para ela, gente. Bom, a gente vai fazer um esquema de bate-papo meio entrevista, para a gente conseguir fazer os tópicos certinhos e tal. Gente, bom dia. Meu nome é Thaisa Machado. Nossa, muito tempo que eu não fico numa sala de aula. Eu sou atriz, dançarina e desenvolvo alguns trabalhos de arte também, de outros segmentos. Então, vamos começar pelo nosso tema. O que é representatividade? O que você pode dizer pra gente sobre esse assunto? Uma definição assim. E eu tive que... Eu entendi o que é representatividade de acordo com o meu trabalho mesmo, porque eu trabalho diretamente com comunicação. Quem trabalha com comunicação tem meio que essa responsabilidade de prestar atenção no que você está apresentando, porque é o que você vai representar depois, entendeu? Então... dentro do mundo da comunicação, que isso inclui todas as mídias, internet, televisão, teatro, música, tudo, tá tendo tipo, um novo pensamento sobre esse lance de representatividade, mas que não é uma cobrança nova, é uma cobrança muito antiga. Tem um padrão, né? Tem um padrão tipo branco, nórdico na televisão e nos outros meios de comunicação. E as pessoas estão reivindicando esse tipo de padrão porque elas querem se ver representadas. Isso aconteceu também principalmente depois da internet, que é quando a gente pega a tela e tem o poder. Antes a gente... Vocês são uma geração que já, tipo assim, já nasceu podendo se ver na tela, né? Porque você se filma e você está ali. Eu e as pessoas que vieram antes de mim, a gente já teve uma outra referência que foi só a televisão. Era a televisão e o cinema que escolhiam quem é que estava ali. E sempre eram pessoas brancas, magras, de cabelo liso, de olho claro e tudo mais. E a gente não tinha uma representatividade na tela, em outros meios também. E representatividade, ao meu entendimento, é multiplicidade onde quer que seja, porque nós somos um mundo múltiplo, né? Quando eu falo, e aí são várias questões. Por exemplo, hoje em dia é mais fácil você ver pessoas negras, gordas, mas ainda está muito longe. Ainda está muito longe do que a gente precisa de uma... A gente precisa de um... não é uma quantidade, mas eu não estou conseguindo pensar em outra palavra. Então, uma quantidade saudável de representatividade na mídia e na escola e tudo mais, entendeu? Por exemplo, quem escreveu os livros que vocês têm que ler? Será que sabe? Quem são essas pessoas? São todas do mesmo lugar? Elas têm alguém que veio de um lugar parecido com o nosso, sacou? Aqui tem menino, tem menina, tem gente branca, tem gente negra. Uma coisa que une todo mundo aqui é a classe social, por exemplo. Aqui todo mundo é da mesma classe social, independente de gênero, de opção sexual, de raça.
quem da nossa classe social está representado na mídia para a gente se ver e ajudar a gente a se entender. Entendeu? Eu trabalho com arte e uma das coisas que a arte faz ela é organizar o pensamento daquele momento do mundo. Daqui a 20 anos, a gente vai ver alguém que estava cantando uma música hoje e vai entender como é que funcionava a nossa vida hoje. A gente vai ver uma revista dessa data e vai entender como é que funciona. A gente vai ler um livro. São essas coisas. A arte organiza o tempo, assim, mostra para a gente onde que a gente está. E durante muito tempo eu acho que foi uma grande enganação, assim. E hoje a gente está com cada vez mais ferramentas para ter mais verossemelhança com a vida, assim. Verossemelhança é aquilo que é parecido com a realidade, assim. Eu acho que a arte tem essa obrigação. Por exemplo, essa geração, vocês, por exemplo, têm vários ídolos negros na mídia, que é uma coisa que da minha geração para trás já era um pouco menos, assim. Eu lembro que quando eu tinha 12, 13 anos, eu não lembro de ter uma Ludmilla, de ter um Nego do Borel, sabe? De ter essas referências bem-sucedidas, mais ou menos da minha idade e mais ou menos falando a minha língua ali. Eu lembro que eu lia muito a Capricho e o que tinha eram várias boy bands de americanos, tipo, brancos, ricos, e de cabelo liso, e não sei o quê. E não seria um problema se não fosse um problema, porque é um problema. Porque aí mexe com a nossa autoestima, mexe com os direcionamentos que a gente pode seguir, porque a gente acredita que a gente não pode estar ali de alguma maneira. Fica mais difícil de acreditar, não é isso? Fica mais difícil de acreditar, porque a gente sempre tem o poder da escolha, assim. Mas eu acredito que é um momento muito especial para essa questão, sabe? A questão da representatividade. Porque a maioria das pessoas que estão aqui, eu acredito que tem um celular dentro da mochila. E aí você pode ter acesso à internet e procurar pelas suas referências, e você pode ser uma referência. Acho que é isso. Eu sei, mais ou menos. Ótimo. Você apontou um pouco a questão do histórico, né? Que hoje em dia a gente tem mais a representatividade do que no passado. Mas no passado, quando a gente também tinha representatividade, puxava muito para uma questão negativa. Como que a gente usava, por exemplo, vamos pegar um clássico. O Didi, todo mundo falava, mas o Mussum era negro, perê parará, mas ele era um negro que era negativo naquela coisa, que ele era o zoado, ele era... Como a falta de representatividade cria os estereótipos também dessa questão pra gente. A gente sempre tiveram também artistas, mesmo antes desse momento de discussão, que estavam ali lutando por representatividade, e porque inclusive, nós, né, falando como povo negro, assim, nós somos os maiores produtores, né, de cultura no mundo, eu acredito. Porque é muita coisa que a gente faz, assim. Então, sempre tiveram, mas não tinha o mesmo nível de visibilidade que os artistas brancos conseguiam, né, no mercado. E esses estereótipos, eles são criados exatamente isso que você falou, sabe? A falta, a ausência de personagens. Tipo assim, no teatro eu aprendi que personagem é argumento, entendeu? Personagem, ele é um argumento. Então, a ausência de argumentos verossemelhantes mesmo, como eu falei, e fica sempre nessa coisa do estereótipo que você tem que ser engraçado. Por exemplo, também quando você vê uma mulher gorda num filme, é sempre uma questão de chacota. Ela nunca é uma mulher como se não tivessem mulheres bem-sucedidas gordas, entendeu? Como se... Ou, por exemplo, os gays, eles também tem sempre um estereótipo de promiscuidade em volta dessa
desse universo. Não parece que uma pessoa gay ela não ama, ela não paga conta, ela não fica com dor de barriga, igual todo mundo. Ela é só uma pessoa que está beijando outro homem, ela é só uma mulher que está beijando outra mulher. Entendeu? Então, quando a gente não tem representatividade, a gente, em vez de ampliar o nosso pensamento, que é o que é fundamental para a nossa evolução como sociedade, a gente fecha o pensamento e fica tudo ali pequenininho. Por exemplo, o Mussum, que ele deu como exemplo. Ele... É porque agora eu não estou lembrando, mas tem um nome para esse tipo de personagem que o Mussum fazia, que começou lá nos Estados Unidos, que era essa coisa do negro engraçado. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é menestrel. Mas pode ser que eu esteja falando besteira. Depois vamos dar uma procuradinha para ver o nome. Que é essa coisa do cara ser engraçado, e aí ele brinca com o beiço dele, que é muito grande, aí ele brinca com o nariz, e aí ele bebe, e aí ele não sei o quê. Mas o Mussum, ele era, por exemplo, ele era um grande compositor de um dos maiores grupos de samba da época dele. E talvez a gente não saiba disso, a gente só conheça ele por esse único personagem que ele interpretou ali no Trapalhões, que tinha essas características, assim. Enfim, é tudo muito delicado nessa questão, sabe? Da representatividade. E a gente tem que sempre pensar não só naquilo que representa a gente, mas do que também não... Por exemplo, eu não sou surda, mas eu sinto falta... Eu não vejo pessoas surdas em lugar nenhum. Eu não vejo na mídia, eu não leio livros sobre pessoas que escreveram ou sobre esse assunto... E isso vale para tudo, assim, para pessoas com deficiência física, pessoas com qualquer tipo de característica e de estilo de vida que seja diferente do padrão, é muito difícil de você encontrar. Um teste que eu comecei a fazer quando eu comecei a entender mais, eu ainda estou aprendendo, eu sei muito pouco sobre questões raciais e de gênero, estou aprendendo aí na vida. Mas uma coisa que eu comecei a fazer muito... eu parava nas bancas de jornais, eu ando muito pelo centro da cidade, lá tem aquelas bancas de jornais gigantescas, né? Que é uma coisa que a gente não tem tanto aqui na Baixada, pelo menos aqui. Eu cresci aqui em São João, ali na Praça Bandeira. E aí as banquinhas são um pouquinho menores, assim. E lá no centro da cidade são aquelas bancas gigantescas, assim, que tem mais de 100 revistas. E aí eu parava e olhava e não tinha pessoas parecidas comigo nas capas de revista, assim. Quase nunca. E ainda não tem muito, mas já tem uma melhora. A gente está aí lutando por isso, né? Tá. E você acha, assim, que qual é o papel do branco dentro dessa sociedade que precisa de uma representatividade negra? O que a gente pode fazer, sabe, para isso? Porque, como tudo já é muito engessado e, teoricamente, muito mais fácil, até para quebrar barreiras, porque as pessoas não estão acostumadas realmente a ver um negro, né, representando alguma coisa forte. Então, como você acha que a gente, branco, pode somar nessa luta de representatividade, que não deveria ser uma luta? Eu acho que não só as pessoas de pele branca, como todas as pessoas, o primeiro é estudar. Primeiro é a gente ir descobrindo coisas sobre a história e entendendo como o mundo chegou nesse lugar meio doente, né? Bem doente, inclusive. E entender que é uma responsabilidade geral. É uma responsabilidade das pessoas brancas para com a posição das pessoas negras na sociedade. É uma responsabilidade dos meninos para com a posição das meninas na sociedade. É uma responsabilidade de todo mundo. Porque viver num ambiente seguro, viver num ambiente de paz, viver num ambiente de justiça, é mais saudável para a gente. Seja para pessoas brancas ou para pessoas negras. E, então, eu acho que a gente tem que assumir esse tipo de responsabilidade social, de entender a sociedade que a gente vive. E o melhor disso, eu acho, que quando a gente estuda, a gente vai por um caminho sem volta, assim, porque a gente não pode negar as coisas que a gente aprende. Não tem como a gente negar. Você aprendeu lá atrás que 2 mais 2 é 4, se eu te perguntar quanto é 2 mais 2, você não vai dar uma assim de 7. Você não faz isso, sabe? Você sabe que 2 mais 2 são 4. Então, quanto mais eu acho que a gente estuda sobre a nossa história,
sobre a história do mundo como um todo. Como tudo isso acontece e aconteceu, a gente fica mais seguro e mais capacitado para poder fazer qualquer tipo de mudança. Por exemplo, eu me alimento muito mal. Eu tenho um problema sério de alimentação. Isso está refletido na minha pele, na minha saúde, e tem me atrapalhado muito em relação ao meu trabalho. E aí a minha amiga, que é uma grande amiga que eu tenho, ela é muito responsável com essa coisa de comida, e ela me deu um livro. Eu li um livro ontem que, tipo, eu não sei o que fazer, porque eu aprendi tanta coisa ali que não tem como negar. É um livro sobre o açúcar. E estava falando sobre todos os malefícios do açúcar. Ele deu vários sintomas que eu me identifiquei ali. Eu falei, e agora? Porque agora eu já aprendi isso. Toda vez que eu for beber um copo de refrigerante, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que vai acontecer com o meu estômago, com o meu fígado, com o meu pâncreas. E aí, tipo, o que eu faço com essa informação que eu ganhei? Eu assumo essa responsabilidade? Sabe? E eu quero ser uma pessoa inteligente. Eu desde muito nova, eu escolhi ser inteligente. Ser inteligente é a gente interligar todas as informações que a gente tem e usar ela a nosso favor. Então, tipo assim, eu me recuso a não aprender aquilo ali que eu aprendi, a fingir que eu não aprendi, sabe? Então, eu acho que assim que a gente pode adquirir responsabilidade sobre as coisas é estudando, observando o mundo, observando ao nosso redor. A gente não precisa ir tão longe, sabe? No micro, a gente pode entender o macro, assim. E assumindo o que a gente aprendeu, sabe? Porque todo mundo aqui tem acesso à comunicação e esses assuntos estão aí, tanto que a gente está aqui nesse momento falando sobre isso. Então, tipo, assume o que você aprendeu e passa para frente. Eu acho que essa é talvez um passo. Eu não tenho uma grande resposta, mas acho que um caminho. Você também é idealizadora do Afrofunk, né? Então eu separei um videozinho aqui pra gente ver sobre. O Afrofunk, ele é tipo assim... Acho que primeiro de tudo ele é a cara do Rio, né? Afrofunk Rio, é uma coisa que é a cara do Rio, assim. Eu sempre fico meio perdida quando me perguntam o que é, porque é uma mistura de música, teatro e dança, de macumba, dança afro e funk, e de... sei lá, mulher, corpo e disposição, tá ligado? É um bolo doido, assim. Não me chame de morena, digri, 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 já, que eu fico boladona, digri, 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 já. Não me chame de morena, me chame de negona, de cabelo black power, faço tu perder a linha, nem marreta, nem me... Adriana, nem marreta, nem me... Vai embora. Não me chame de morena, me chame de negona. Todo mundo aqui já sabe, então para de gracinha, que é melhor tu aceitar. Eu sou preta, eu sou rainha. Aceita, aceita. Isso foi uma questão para mim, isso, porque rapidinho, é que a Valéria falou, ela tá diferente. Eu fazia, acho que 9 anos que eu não usava cabelo liso. E aí, eu tava usando meu cabelo natural, que antes eu escovava quando eu era mais nova, e aí fiquei usando meu cabelo natural. Fiz muita trança, tal, mas trança me dá alergia, eu fico com uma alergia, assim. E aí eu entrei eu queria mudar de visual, mas eu não vou alisar o meu cabelo, aí eu comprei uma lace. E aí, quando o Samuel me chamou para vir para cá, inclusive hoje de manhã eu liguei para um amigo meu e eu falei assim, o que eu faço? Eu vou de lace ou eu não vou de lace? Porque eu vou chegar lá de cabelo liso e aí... Ai, que droga, cara, já vou ser uma representatividade meio capenga. Aí ele falou, não, isso não tem nada a ver, vai como você quiser se sentir melhor, mas talvez fala sobre isso, porque pode ser uma coisa útil, pelo menos para você mesmo, para colocar para fora. E aí, tipo, essa questão, né, porque essa coisa da responsabilidade, isso é muito
intenso. E a gente, na minha profissão, e com essa escolha de fazer um trabalho que luta pela democracia racial, você é tomado de responsabilidade, que às vezes uma coisa simples, que é o jeito que você quer usar o seu cabelo naquele dia, pode refletir em muitas coisas, assim. Então, só queria dizer que isso aqui é só uma peruca. Eu posso até tirar. Você é à vontade o tempo inteiro. Mas eu só preciso levar o microfone até aí. Você pode vir aqui? Tá sendo tudo gravado. Por isso que ninguém quer falar, cara. Tem que se levantar, né, gente? Bom dia. Bom dia, Valéria. Bom dia. Então, eu já conheço essa menina, né? Juro. Que isso, gente? Abusada. Essa questão do cabelo, né? Não sei se todo mundo passa por isso. Por exemplo, teu cabelo lindo, né? Cada um tem o cabelo que quer, o motivo que quer, né? Tem influência, sim, de pensamento, mas esse pensamento ele já está construído, né? Então, independente disso, é construção. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que está com cabelo black ou com trancinha, mas por dentro não está rolando uma consciência, né? Que é a consciência de quem sou eu com esse cabelo, ou seja ele qual for. Porque, além do cabelo, o que nos causa uma demanda maior é a nossa pele. Entendeu? A nossa pele ela responde logo ao racismo, né? O ataque ao racismo, a conscientização do que você está fazendo. E você tem que estar do jeito que você se sente melhor. Isso que é importante. Mas a partir do momento, porque senão, se você for o cabelo, tipo minha filhinha ali, ó, né, o cabelo assim, se ela não tiver uma consciência, a primeira agressão, ela não vai segurar a onda. Porque rola. Já foi agredida por causa do teu cabelo alguma vez? Ou nem percebeu? Hã? Chega aqui. Ai, meu Deus. O filho não vai estar aí, não. Deixa eu ver se vai. Samuel limitou a gente. Não verbalmente foi como, então? Verbalmente. O que falaram? Fala aí. Ai, meu Deus. Falaram, ai, meu Deus. Fala. Já sofri já. Bota na boca, assim. Ah, tá. Só fala. Tá. Já que, tipo, quando eu era mais nova, e, tipo, há pouco tempo também, assim, quando eu comecei a me assumir e tal. Quando eu era mais nova, tipo, teve uma vez que eu tava na sala, aí, tipo, eu tava com... Aqui no 75? Não, quando senão eu era ela bem mais vai bater nova. agora. Não, eu tava na sala, aí minha mãe prendia meu cabelo, fazia, tipo, botava bem aqui em cima e ficava um negócio assim, sabe? Aí eu tava sentado bem na frente, assim, aí o garoto falou assim, professora, o cabelo dela tá na minha frente. Aí a professora falou assim, liga não, ela é feia. Aí eu olhei assim, professora, e tipo, eu cheguei em casa, eu chorei pra caramba, sabe? Lógico. Aí, tipo, é muito ruim isso. Muito ruim. Entendeu? O que acontece? A coisa que mais nos movimenta é a autoestima. Né? O que nos deixa para cima é a autoestima. Independente do seu financeiro. Se você tem uma autoestima, você está nutrido, né? Você segura qualquer onda. Então, se uma pessoa fala isso para você, você tinha quantos anos? 8 anos. Entendeu? Manda uma letra dessa, haja consciência, haja controle emocional, né? Isso gera uma situação, gente, traumática mesmo. Valéria. E não é fazendo drama, não. Eu tenho uma experiência. Eu acho até que
Ela falou para alisar o cabelo? Nossa. Nossa. Então, assim, foi se violentando, porque isso é a autoviolência, entendeu? Ela começou a responder, foi o que o Rodrigo falou aqui ontem, que estava na palestra, né? Quando você começa a responder os padrões sociais de fora, não é uma coisa sua. Lembram disso, quem estava aqui? Né? Que aí o padrão social de fora exigiu que ela, para se manter ali dentro daquela estrutura, fizesse isso. Uma autoviolência, porque aí você começa a se violentar. Né? Fala. Há 2 anos atrás, eu estudei aqui, para quem não sabe, né? E aí eu sempre vi essa mulher fenomenal com essas tranças, né? E eu achava lindo. Simples assim, lindo. E aí, há uns 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de colocar trança no meu cabelo, porque uma amiga minha sabia colocar. E aí eu fui lá em Madureira, amarradona, comprei as tranças, comprei uns anéisinhos para colocar nas minhas tranças, fiz, passei uma madrugada quase inteira fazendo, porque demora a fazer. E eu estudava na Veiga de Almeida, lá na Tijuca. E lá fui eu, no dia seguinte, me achando maravilhosa com aquelas tranças, porque dá um poder, eu vou falar. E eu botei bem grande, porque para botar pequeno não precisa colocar. E aí fui eu lá, linda e bela, e lá na Veiga tem um bosque, assim, bem grande, no meio da faculdade. E eu estava lá sentada, sozinha, e eu fui abordada por 3 meninas negras, dizendo que eu estava ridícula, que era uma apropriação cultural. E eu estava com cabelo ruivo na época. E aí parecia mesmo que eu era ruiva, porque eu pintava a sobrancelha também. E aí ainda é ruiva, você está ridícula. Você não tem noção do que você está fazendo com a gente, com essas tranças no cabelo. E aí o que eu fiz? No dia seguinte eu tirei as tranças, porque eu não sabia se eu realmente estava fazendo uma apropriação cultural. Eu só queria estar bonita e estava me sentindo linda com as tranças. E eu não sabia o peso que isso trazia para outras pessoas. E hoje em dia eu não sei se eu consigo interpretar isso como um preconceito, se elas se sentiram lesadas diferente ou foi só para simplesmente agressão gratuita. E eu não sabia como me comportar. Já conversei isso com o Samuel milhentas vezes, porque é sempre um caso que sempre volta. Porque hoje em dia eu continuo com a vontade de usar trança, mas não sei como me comportar em relação a isso. E traz muita coisa junto, né? É isso. O quê? Ai, nossa. É complicado, né? Nossa, que sinuca, porque é meio complicado isso. Eu tenho essa minha amiga que eu falei da comida, ela é minha melhor amiga. Nós somos amigas desde que a gente tem 10 anos de idade e ela é branca. E a gente foi passando juntas por essa descoberta dessa coisa de racismo, de homofobia, tudo isso a gente foi descobrindo juntas, cada uma, claro, a sua maneira. E aí, no domingo, eu fui na casa dela e ela me deu uma blusa, que ela ganhou uma blusa, e ela falou, eu não sei se eu consigo usar essa blusa, eu acho que eu não quero usar. E eu não entendi direito por que ela não podia usar a blusa. Assim, falei, que neurose. Mas eu entendo que do lugar dela, assim, ela... sei lá, ela escolheu ir até ali porque justamente ela fica confusa, assim. E eu acho isso muito delicado, essa coisa da apropriação cultural. Porque eu não sei se necessariamente ela está na questão de que cabelo você vai usar ou não. Eu acho que é um pouco antes disso. Mas também é um entendimento muito pessoal, assim. Eu não sei como quem estuda, entende, fala mais sobre isso, tem qual a visão que a pessoa tem. Mas eu acho que o respeito por uma raça, pelos símbolos que representam ela e que fortalecem ela, ainda mais uma raça que está numa posição de minoria e numa posição de... sei lá, né, uma posição ruim na sociedade, eu acho que é delicado, assim, você tem que ver bem o que você vai fazer, porque você pode simplesmente abrir mão de alguma coisa. Porque eu acho que se você quiser colocar trança no seu cabelo, você pode. Mas, tipo, pra quê também você quer colocar, sabe? Tipo, é um símbolo para algumas pessoas. Mas eu não sei se eu sei muito bem falar sobre isso, Valéria, sinceramente. Eu fico um pouco perdida. Isso é porque tudo é uma questão de
autorreconhecimento, né? Eu só queria dar um adendo aqui, que, na real, né, amiga, nós não somos minoria, né? Somos maioria. A gente tem que ter cada vez mais cuidado com a nossa fala, porque senão vira um tiro no pé. Não somos minoria, somos maioria, né? Dentro de uma estatística. E dentro dessa maioria, o que acontece é que nós somos as mais atingidas dentro dessa sociedade. O não reconhecimento dentro dessa pirâmide. Isso é uma outra diferença. Tá? Não como a representatividade social. E essa é a luta e a busca eterna. Quando você fala em estudar, é estudar mesmo. Só que a gente tem que buscar o que a gente vai estudar. Porque até então, até o meu ensino, o estudo sobre a minha raça era nenhuma. Hoje em dia, vocês são munidos de informações muito maior do que o meu período de estudo, né? Eu ontem até tá tendo os criadores, né? Eu fui chamada para ser a banca ontem à noite lá no Centro Coreográfico, até para falar dessa coisa da Lei 10.000. Não quero sentar, não. Tá. Da Lei 10.000, que aplica a cultura negra dentro da escola. E, com isso, eu tenho respaldo, hoje em dia, de fazer qualquer tipo de trabalho, até mesmo como esse, porque eu tenho uma lei. E essa lei foi adquirida com muita luta pelo movimento negro. Eu exalto o tempo todo o nome Azoilda. Azoilda, bota lá, Azoilda. Ela que foi uma das criadoras dessa lei, 10.639/2003. Olha, 2003. Em 2003. Foi ontem para mim. Porque se eu tenho a minha tataravó como negra, entendeu? Minha tata. E agora, em 2003, que vão estudar sobre ela, se ela está entrando, né? Como ela vai entrar nessa história? E não pode mais falar escrava, tá? Ninguém nasceu escravo, é escravizado. Então, isso tudo somos nós que estamos mudando. Porque nós estamos cada vez... teve até uma colocação a Ludmila, foi, né? Aí ela colocou dessa coisa, porque dentro de uma escola que ela trabalha, a moça fez uma bonequinha preta para trabalhar a Lei 10.000, aí fez a bonequinha preta, aí, sabe, na hora do cabelo, sabe o que ela fez? Ela botou bombril. Botou um bombril. E, assim, para ela, é o uniforme que ela tem. Gente, quantas vezes eu, quando era criança, falava que o meu cabelo parecia bombril? Alguém já ouviu isso? Sabe? A gente se surpreende, mas tem essa fala. Existe essa fala ainda. Sabe? Tem hora que eu escuto aqui um amigo chamando o outro de macaco. Quando eu escuto, tá ferrado. Eu falo assim, por quê? Sabe? Então, assim, aquele tipo de piada, uma mulher grávida e um pneu furado na estrada é o quê? Os dois estão esperando um macaco. Está entendendo? Então, a sutileza disso. E kkkkkk. Aí, quando você trabalha uma lei, né, contra isso, que isso é uma violência, né? Aí sai desse lugar. Então, assim, estatisticamente falando, ontem o Rodrigo ele é uma pessoa que, quando ele falou que eu adoro estatística, é isso mesmo. O nosso espetáculo trabalha o tempo todo com números. Números. Quem assistiu sabe. Samuel, não aguento mais que ele assiste, porque eu não posso nem errar. Porque ele já viu, foi 10 vezes, se eu errar, ele entra em cena. Entendeu? Trabalha com números, porque nós temos que usar números. É esse trabalho dele quanto sociólogo. Porque senão a gente fica nesse lugar de a maioria ou minoria, não, somos números. 51% das casas são chefiadas por mulheres. 51%. Eu faço parte dessa estatística.
Dentro da minha casa sou eu que sou a chefe da família. E eu aposto que muitas mães aqui de vocês também são. Estão dentro desses 51%. Ou seja, sobra 49%, ainda tem os escorregas aí, né? Se analisar esses 49%. São esses entendimentos que a gente tem que ter. Então, essa representatividade dentro da mídia é muito séria. Então, gente, alguém tem algum questionamento, alguma dúvida, algo que queira contar? Nada? Ai, gente, fala uma, porque senão eu vou sair daqui meio triste. Tá vendo?